Olá, nós somos o canal Quando Anoitece. Se você gostou dos nossos vídeos, curta, compartilhe e se inscreva. O Beco das Vozes. Imagine alguém com um coração bondoso, alguém capaz de se desprender do seu afazer diário e matar a fome de pessoas menos afortunadas que vinham pedir ajuda. Assim era o Sr. Vitalino, ou Tio Lino, como era chamado por quem nos enviou esse relato. Final dos anos 1960. 1968 em São Paulo. Num bairro simpático e repleto de comércios, Lino mantinha uma modesta barbearia de onde tirava seu sustento. O estabelecimento localizava-se entre uma sapataria e um bar, que servia pratos feitos no horário do almoço. No outro lado da rua, bem em frente, funcionava uma movimentada padaria que mantinha seu fluxo de atendimento quase que constantemente. Ao lado esquerdo da calçada, onde a já citada barbearia se situava, havia um beco que exatamente completava a fachada dos 3 comércios também já mencionados no início dessa história, e que não possuía extensão, tinha quase 1,5 metros de profundidade, com paredes de tijolos aparentes, sem reboco. Servia de refúgio para gatos e cães que costumavam ficar por ali às vezes. Na entrada desse pequeno beco ficavam 3 grandes latões de alumínio, que serviam para o descarte de lixo no final do expediente, tanto para a sapataria como para o bar, e por fim para o uso de Tio Lino. Importante guardarmos a descrição desse tal beco, pois ele logo se tornará o palco para um acontecimento tenebroso. Aquele senhor, com pouco mais de 40 anos, iniciava sua jornada de trabalho às 8 da manhã e finalizava às 21 horas. Como era visitado por pessoas em situação de mendicância, que famintos pediam a ele que os pagasse um prato de comida, Lino sempre recorria ao dono do bar ao lado, onde tinha uma conta que regiamente pagava no final de cada mês, para que este cedesse uma refeição aos desafortunados e colocasse a despesa em sua conta. Como o bondoso barbeiro era muito correto em honrar com seus compromissos, o dono do bar sempre o atendia nessa situação de caridade e servia aos pedintes, mas sempre soltava uma piada direcionada ao tio Lino. Você vai falir sua barbearia de tanto pagar almoço para essa gente. Porém, Vitalino sorria e dizia que um prato de comida não o faria nem rico e nem pobre. Assim, transcorreram meses, e sempre alguém vinha pedir ajuda na barbearia. Com muita paciência, aquele homem franzino e de olhar calmo mantinha sua serenidade e sempre solícito realizava seu ato semanal de bondade. Numa noite fria, de inverno, a garoa fina caía se misturando às luzes dos postes, ao mesmo tempo que os finos pingos eram espalhados pelo vento congelante. Tio Lino se preparava para encerrar o trabalho, quando um cliente de última hora chegou minutos antes das 21 horas, pedindo para fazer um corte de cabelo. Sem querer perder o freguês, Lino o atendeu. E quando terminou, recebeu o pagamento e se despediu do cliente, que saiu grato pela atenção dispensada a ele. Já se aproximava o horário das 22 horas. Varreu o chão do recinto, recolheu a sujeira em um saco plástico, guardou suas ferramentas de trabalho e vestiu seu casaco. Antes de baixar a porta, se dirigiu até um dos latões que ficavam na entrada do beco, descartou o saco de lixo e tampou o recipiente. Se voltou novamente para o interior da barbearia, apagando a luz, e enfim, ergueu o braço baixando a porta, trancando-a. Após virar a chave na tranca e ainda agachado, ouviu o barulho metálico da tampa do latão, onde havia depositado o lixo há poucos instantes, caindo no chão, produzindo um som estridente. Por um segundo, imaginou que pudesse ter sido um gato, que havia pulado na tampa do tal depósito, mas logo percebeu que não, pois teria visto pelo menos o vulto do animal. Ele então caminhou até a entrada do beco, pegou a tampa caída no chão úmido pela garoa e recolocou no lugar, tampando novamente a lata. Nesse exato instante, e de costas para o estreito espaço atrás de si, Vitalino sentiu ser agarrado pela gola do casaco e sentiu que o chão havia desaparecido debaixo dos seus pés. Estava sendo arrastado para dentro do beco, que naquele momento se tornou um extenso corredor escuro. Enquanto era puxado para trás, sua visão era a saída do beco ficando cada vez mais longe, como um quadrado se fechando. À medida que isso ocorria, vozes horrendas repetiam atrás dele a seguinte frase: "Te odiamos, Vitalino. Te odiamos." Naquela aterradora escuridão, tio Lino lembrou-se de seu anjo da guarda e gritou por ele. A luz da saída do beco, que ia cada vez mais se distanciando, se intensificou, e uma luz ainda maior veio de encontro a ele, que fechou os olhos e pôde ouvir
uma voz potente em ecos dizer: "Afastem-se! Deixe-o!" Imediatamente tudo cessou. Ao abrir os olhos, o barbeiro estava novamente de pé, ao lado do latão de lixo. Assustado, desceu a rua, em direção à sua casa que ficava a um quarteirão dali. Entrou em casa e, depois de tomar um copo d'água e se recompor, não dormiu aquela noite, saindo logo cedo para a casa de sua irmã, que ficava num bairro vizinho, não indo trabalhar naquele dia. Ao chegar até a residência da irmã, Lino contou tudo a ela, que o ouviu, sem fazer qualquer julgamento do irmão, e nem tampouco interrompeu seu relato. Mas ela, um pouco mais sensível e esclarecida, o tranquilizou e disse a ele que aquilo ocorreu devido ao fato dele ser muito desprendido em relação aos outros e por devolver a esperança às pessoas ao qual ajudava. E acrescentou dizendo: atos de caridade contínuos incomodam os maus e as forças do mal, mas o bem lhe protege. Essa afirmação dita por sua irmã fez Lino não recuar em querer ajudar quem precisasse dele, mas se intensificou ainda mais. Foi assim, até o fim de seus dias, em outubro de 1999. O bondoso barbeiro partiu, mas com certeza ficou guardado nos corações daqueles ao qual prestou ajuda.